Vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1. Eu quero ler a partir do verso 13, para a gente poder entender melhor o contexto. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 13, peço que os irmãos acompanhem com atenção, com fé, com interesse, a palavra do Senhor para o nosso coração. Diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Até aqui, queridos, a palavra do Senhor. Vamos mais uma vez orar. Pai bendito, eu quero dar graças ao Senhor por poder estar aqui com estes irmãos queridos, por poder conhecer mais uma parte do povo do Senhor, da tua igreja, e poder já ser edificado através daquilo que nós cantamos, daquilo que nós ouvimos até aqui. Eu peço a Deus, por tua graça, que o Senhor nos abençoe agora na exposição da tua palavra que acabou de ser lida, que o Senhor use a minha vida, ó Pai, mesmo com todas as minhas dificuldades, limitações, mas que o Senhor, através do agir do teu Santo Espírito, fale conosco, abençoe, Senhor, prepara o coração de cada um aqui, ó Pai, e fale ao nosso coração, para que o nome do teu amado Filho seja exaltado e nós, igreja do Senhor, edificados, ó Pai. Pedimos estas bênçãos no nome do nosso Redentor, o nosso amado Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu não sei, irmãos, se vocês já assistiram um filme chamado O Resgate do Soldado Ryan. Assistiram esse filme? Talvez nem todos, eu peço desculpas, mas eu vou dar spoiler aqui. Se você ainda não assistiu, me desculpe, mas eu tenho que dar uns spoilers aqui. Este filme, baseado em certa medida numa história real, não exatamente, mas baseado em certa medida numa história real, conta a história do resgate de um soldado, daí o nome, o resgate do soldado Ryan. Acontece que na Segunda Guerra Mundial, 3 dos irmãos desse soldado James Ryan haviam ido para a guerra e os 3 morreram na guerra. Imaginem para a mãe, e o 4º filho estava lá na batalha, na guerra. Imaginem para a mãe, então, a mãe recebeu a notícia da morte dos seus 3 filhos. O alto comando do exército norte-americano, sabendo da situação daquela mãe, resolve então fazer de tudo para que o 4º filho daquela senhora pudesse voltar são e salvo para casa. Eles pensaram, vai ser muita dor para aquela mulher receber a notícia da morte do 4º filho. Então vamos destacar uma companhia, parte dos soldados, mais especificamente 8 soldados que estavam lá no meio da batalha, para localizar James Ryan e trazê-lo são e salvo para casa. E assim aconteceu. Chegou a ordem então do alto comando lá para aqueles homens que estavam na região ali da Normandia, na França, na Segunda Guerra, e aquele destacamento de cerca de 8 homens passou a ir de localidade em localidade até encontrar onde estava James Ryan. E então eles, quando localizaram, disseram: agora você vai ficar conosco, porque nós temos a missão de trazê-lo são e salvo para casa. É claro, queridos, que dentre aqueles soldados que foram destacados para o resgate do Ryan, a maioria deles não ficou feliz com a situação. Ou seja, eles pensaram: agora nós temos que arriscar a nossa vida por causa desse jovem que nós nem conhecemos, não é justo. Mas eles tinham que cumprir.
ordem dada do alto comando, eles não podiam discutir. E então, enquanto os demais estavam ali naquela batalha, naquela guerra, para simplesmente vencer os inimigos, e em especial os alemães, aquele grupo de soldados, aqueles 8 homens, tinham o objetivo único de guardar a vida do James Ryan para que ele voltasse para casa. E ao longo do filme, se você não assistiu, assista, apesar de todos os spoilers que eu estou dando, mas é muito interessante, é muito curioso como aqueles homens passam a cumprir aquela missão, né? Eu adianto, eles, apesar da morte deles, eles conseguem cumprir a missão. Mas fato é, irmãos, que eles não cumpriram a missão com prazer. Eles não executaram aquela missão por amor a James Ryan, ou por amor aos Estados Unidos, não. Eles executaram aquela missão porque eles não tinham opção. Mas quando nós olhamos para a história de um outro resgate, que não de James Ryan, mas do nosso resgate, e quando nós olhamos para o nosso resgatador Jesus Cristo, nós aprendemos que, diferente da história do filme que eu acabei de citar para vocês, nosso Senhor Jesus não foi obrigado, não veio contra a sua vontade para nos resgatar. A palavra do Senhor diz, em Gálatas capítulo 1, Paulo diz que Ele se entregou a si mesmo para nos resgatar dos nossos pecados. O próprio Senhor Jesus Cristo, certa feita, disse: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Quando nós olhamos, queridos, para o Evangelho, para a história desse resgate, que é a nossa história, nós lemos sobre o nosso grande resgatador, que por amor a nós e em obediência ao Pai, se deu a si mesmo para nos livrar da morte, para que um dia nós possamos voltar para casa, e nós vamos voltar para a casa do nosso Pai Celestial e salvo, porque Ele se entregou por nós, e é sobre essa história que nós vamos ver hoje, e sobre o preço que Ele pagou, para que nós pudéssemos ser resgatados. Nós vamos aprender, em resumo, queridos, nesta noite, que o nosso Senhor Jesus pagou um preço muito alto, com a sua própria vida, derramou o seu precioso sangue, para que nós fôssemos resgatados, e agora resgatados, nós podemos então viver para a glória dEle, em obediência, em santidade, na esperança daquele que não apenas morreu por nós, mas ressuscitou, na esperança da vida eterna. Esse é o resumo da mensagem desta noite. O nosso resgatador, o nosso Redentor Jesus Cristo pagou o alto preço, que não foi prata, não foi ouro, mas foi com o seu próprio sangue, com a sua própria vida, para nos resgatar deste mundo, para que agora possamos ver uma vida de santidade, uma vida que glorifica ao nosso Deus, com esperança na vida eterna. Nós vamos aprender isso, irmãos, e em primeiro lugar nós vamos pensar sobre que resgate é esse. Olhe comigo, a partir do verso de número 18, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Queridos, Pedro escreve esta epístola, escreve esta carta, num contexto de grande perseguição. A igreja do Senhor Jesus estava passando por grande perseguição. A primeira carta de Pedro foi escrita para um grupo de pessoas. Se vocês voltarem um pouquinho, vocês olharem no início do capítulo 1, a partir do verso 1, você vai ler: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então Pedro está escrevendo aos eleitos que eram forasteiros, gente que por causa da perseguição precisou se espalhar. A igreja do Senhor, que começou em Jerusalém, os convertidos ali em Jerusalém, e eles começaram a se espalhar, aliás, em cumprimento ao que Jesus havia dito em Atos 1:8, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judéia e Samaria, até os confins da terra. E Deus usou inclusive a perseguição, para que aquele grupo que estava em Jerusalém pudesse então cumprir o que Jesus havia dito. Eles saem de Jerusalém, eles vão para a Judéia e Samaria, eles passam aí para os confins da terra. E nós vemos aqui Pedro, que esteve com Jesus, que andou com Jesus, o mesmo Pedro, que antes da crucificação covardemente negou a Jesus, mas depois da ressurreição foi tratado pelo Senhor, foi restaurado e passou a ser um pregador fiel e corajoso, coragem no poder do Senhor.
ele agora está escrevendo para aqueles irmãos que estavam espalhados. Muitos deles, até não judeus convertidos, mas gentios convertidos. E é bonito a gente ver depois, um pouco mais à frente, Pedro chamando-os de nação eleita, sacerdócio real, né? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. E Pedro tem em mente, tem como propósito nessa primeira carta, encorajar aqueles irmãos. Porque pensem, eles não estavam vivendo uma situação tranquila, relativamente tranquila, como nós vivemos. Eu não estou dizendo que nós temos uma vida perfeita. Eu sei que a vida dos irmãos não é perfeita, a minha também não é perfeita, mas não é nem de perto a situação que aqueles nossos irmãos passavam naqueles tempos. Muitos deles já estavam sendo impedidos de trabalhar, porque pertenciam a Cristo, não lhes era dado emprego. Outros já estavam presos, outros já torturados e muitos já haviam sido mortos. Então era essa situação, queridos, da igreja do Senhor Jesus, nos dias de Pedro, na época em que ele escreve esta carta e para quem ele escreve esta carta. Então Pedro, pensem, ele tem como propósito, grande propósito, encorajar aqueles irmãos que eram perseguidos. E Pedro faz isso apontando não para si mesmo. E Pedro faz isso não apontando para eles, como é muito comum nos dias de hoje, as chamadas mensagens de autoajuda. Existem até as mensagens de autoajuda gospel, né? Que no final das contas não apontam para Cristo, mas apontam para o homem, que diz: você pode, você é capaz, acredite em si mesmo. Tenha um pensamento positivo que tudo vai melhorar. Não, meus irmãos, não é disso que Pedro fala. Pedro aponta para Cristo. Pedro fala a respeito da obra de Cristo. Pedro fala a respeito do preço que Cristo pagou. Pedro cita a ressurreição de Cristo. Pedro aponta para aquele, meus irmãos, em quem deve estar a nossa esperança, e somente nele nós podemos ter coragem, podemos ter esperança, consolo e fortaleza para podermos experimentar as situações difíceis. Então nós vemos em 1 Pedro, aquele servo do Senhor, restaurado pelo Senhor, que andou e amou o Senhor e foi amado pelo Senhor, e depois de Jesus subir aos céus, nós vemos Pedro ensinando o evangelho do Senhor, Pedro apontando para Cristo. E Pedro começa aqui, e já nesse início da carta, porque o capítulo 1 é o início da carta, e mesmo a partir do verso 13, como nós lemos, nós vemos Pedro ainda nesta introdução da carta, trazendo uma mensagem de coragem. Pedro vai tratar sobre santificação, se você observar a partir do verso 13, é sobre isso que ele fala, mas aqui no verso de número 18 que nós lemos, Pedro vai falar qual é a base, qual foi o preço que Jesus pagou, mas para falar da redenção, nós precisamos entender, porque se você observou bem no verso 18, Pedro fala assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Nós precisamos entender, queridos, do que Pedro está falando. Que resgate é esse? Resgate do quê? Pedro, ele diz: do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Irmãos, para nós entendermos esse resgate, nós vamos entender do que nós fomos resgatados. Bem, nós vamos nos lembrar que a Bíblia nos fala a respeito da queda. Gênesis começa falando da criação, e no capítulo 3 já nos fala a respeito da queda, já nos fala a respeito da desobediência dos nossos primeiros pais. Quando eles que viviam num mundo perfeito, estavam no jardim do Éden, tinham um relacionamento perfeito com Deus, tinham um relacionamento perfeito entre eles. Adão e Eva não discutiam, não tinha briga, não tinha DR. Eles nem precisavam de encontro de casais, de terapia de casais, nada disso, porque eles tinham um relacionamento perfeito, e eles tinham um relacionamento perfeito com a criação. É o que no hebraico é chamado de shalom, né? Que nós traduzimos por paz, mas essa ideia de completude, de harmonia completa. Adão e Eva vivendo uma vida num relacionamento perfeito com Deus, entre eles e com a criação. Mas nós conhecemos o capítulo 3 de Gênesis. Nós sabemos que a mulher, tentada pela serpente, ela resolveu comer do fruto que Deus havia proibido deles comerem, e ela comeu do fruto, deu ao seu marido, e ele comeu também. E então, meus irmãos, nós temos o relato da queda, e nós sabemos, porque a Bíblia é muito clara, e Paulo vai dizer que através de um homem o pecado entrou na humanidade, ou seja, através de Adão, e Adão não somente pecou contra Deus, trazendo consequências para a vida dele, para a vida da sua mulher, mas como nosso representante.
Ele condenou, nós todos somos condenados em Adão. Talvez você diga, mas o que eu tenho a ver com isso? Mas Adão era o nosso representante. Mas nós não temos apenas esse problema, de que por causa de Adão nós então já fomos condenados, mas nós também pecamos, nós já nascemos em pecado e nós continuamos a pecar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, verso 23, diz que todos pecaram. Estão lembrados? E carecem da glória de Deus. E no capítulo 6, verso 23, Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Então, estão entendendo do que Pedro está falando quando ele fala aqui de resgate? Nós estávamos condenados. Por causa do pecado, nós estávamos condenados à morte eterna. E aí nós temos um problema, e o ser humano tem um problema sério, porque além de estar condenado, ele não tem como se auto-salvar. Não há como. Não há justos nenhum sequer. Não há como nós nos auto-resgatarmos. Há irmãos nossos que até acreditam que Deus então dá chance para a pessoa se salvar e diz, olha, a salvação, abra o seu coração, aceite a Jesus, e se você então, usando o seu livre-arbítrio, aceitar. Mas irmãos, pelo que a Bíblia diz, e se você olhar, por exemplo, Efésios 2, vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida. Pela graça nós somos salvos. Então a nossa condição era de morte espiritual, a nossa condição era de condenação eterna, sem termos condições de, por nós mesmos, crer em Deus e nos salvar. Então é disso que Pedro está falando, quando ele fala desse resgate do vosso fútil procedimento. Nós estávamos condenados, nós estávamos mortos nos delitos e pecados, condenados à morte eterna de forma justa, porque o salário do pecado é a morte. Mas percebam, queridos irmãos, no verso de número 18, ele diz, sabendo que não foi mediante as coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Depois de entendermos, queridos, do que Pedro está falando, que resgate é esse, nós podemos aprender sobre o preço desse resgate. Olhe comigo o versículo de número 19. Ele diz, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Nós estávamos mortos, condenados, sem condições de por nós mesmos nos ajudarmos e nos salvarmos. E não merecíamos ser salvos. Mas agora Pedro vai dizer que através de um preço muito alto nós fomos resgatados. Mas percebam que antes de Pedro dizer que preço foi esse, no verso 19, ele diz o que não foi, que preço não foi pago. Verso 18, ele diz, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis. E ao pensar sobre coisas corruptíveis, Pedro cita dois metais muito preciosos, o ouro e a prata. Ele cita a prata e o ouro. E é digno de nota, irmãos, dizer que aqui Pedro está citando metais preciosos, e nós vamos dizer que são coisas que, embora sejam metais duráveis, nobres e duráveis, eles se desgastam com o tempo. Eles se desgastam com o tempo. A prata, ela se desgasta com o tempo. E mesmo o ouro, um metal tão precioso, é capaz também de sofrer alguma deterioração. Pedro pensa naquilo que para muitas pessoas ainda hoje tem um maior valor, prata e ouro. Nós poderíamos citar aqui joias preciosas, nós poderíamos citar diamantes, você poderia citar o que para você, materialmente falando, tivesse o maior valor. Pedro está dizendo, não foi através disso. Aliás, queridos, seria impossível que a nossa salvação fosse obtida por prata ou ouro, fosse obtida pela maior quantidade de dinheiro possível desse mundo. Ainda assim não seria possível. Sabe por quê? Porque, irmãos, nós pecamos, e a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E é por isso que Deus, desde Gênesis 3, está restaurando um povo para si. Se você se lembrar de Gênesis 3, logo no próprio capítulo 3, nós temos ali o primeiro evangelho, chamado proto-evangelho, quando Deus, tratando com a serpente, vai falar sobre o descendente da mulher, que viria para
ferir a serpente. Ele seria ferido pela serpente, o calcanhar, mas ele feriria a cabeça da serpente. Ou seja, Deus já está falando, já está apontando para aquele descendente da mulher que viria como veio, que é Jesus Cristo. Em Gênesis 3 nós lemos também Deus vestindo aquele primeiro casal, porque se você lembrar, Adão e Eva, quando eles pecam, eles se sentem, eles começam a sentir vergonha, medo, e quando Deus, como fazia costumeiramente, passeando ali pelo jardim, e chama pelo nome de Adão, a Bíblia diz que o homem e a mulher tentaram se esconder de Deus, tentaram se esconder por entre as árvores. Que ideia mais estúpida! Como alguém pode se esconder daquele que é o Criador de todas as coisas? Mas eles tentam se esconder, e eles fazem cintas de folhas de figueira para eles. Mas aquela cinta de folhas de figueira não podia resolver o problema deles, não podia resolver o problema da culpa, não podia resolver o problema da vergonha, porque cinto nenhum, roupa nenhuma, com que tentemos nos vestir, nos cobrir, poderá resolver o problema da nossa culpa, o problema do nosso pecado. E é por isso que Deus então vai fazer roupas para eles. E se você já parou para pensar sobre isso, para que eles pudessem ser vestidos através de pele de algum animal, foi necessário a morte de algum animal, não foi? Ali Deus já sacrificando, apontando para a solução do problema. E então em todo o Antigo Testamento, nós lemos sobre o sistema sacrificial. Eu não sei se você é daqueles que no início do ano começa a ler a Bíblia de Gênesis 1, e muitos fazem isso, e passam por Gênesis, Êxodo, mas quando chega em Levítico já começa a ter algum incômodo, porque em Levítico nós temos todo o sistema de leis, o sistema sacrificial, como o animal deveria ser ofertado, e todo aquele sistema, para os sacerdotes, e todo aquele sistema sacrificial para nós muitas vezes não faz sentido, e de fato não faz sentido, porque, irmãos, o fim da lei é Cristo. E se você vai ler Levítico, você precisa ler Hebreus juntamente com Levíticos, para entender sobre o nosso sumo sacerdote, que de uma vez por todas ofereceu o sacrifício em nosso lugar. É por isso, irmãos, que Pedro está dizendo: não foi prata, não foi ouro. Prata e ouro não podem comprar a nossa salvação. Prata e ouro, dinheiro nenhum desse mundo, e todo o montante dos tesouros dessa terra, são suficientes para nos resgatar dos nossos pecados. E então, quando chega no verso 19, nós lemos: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Irmãos, percebam que o sangue de Jesus é o fundamento da minha e da sua salvação. A nossa salvação depende do sangue de Jesus. Se você não estiver debaixo do sangue de Jesus, não há salvação para você. No Antigo Testamento nós vemos todo aquele sistema sacrificial que apontava para o Cordeiro de Deus. Nós estamos às vésperas, de celebrarmos a ressurreição de Cristo, que alguns chamam de a Páscoa cristã. A gente costuma dizer que nós não celebramos exatamente a Páscoa, porque a Páscoa é uma festa judaica, mas a nossa Páscoa é Cristo, e Jesus substituiu a Páscoa pela ceia do Senhor. Então nós celebramos a nossa Páscoa quando nós participamos da ceia do Senhor e nós celebramos a ressurreição de Cristo. Mas como nós estamos próximos aí à Páscoa, nós nos lembramos da Páscoa do Antigo Testamento. Estão lembrados como se deu início à Páscoa do Antigo Testamento? O povo de Deus estava escravo no Egito por mais de 400 anos, e Deus envia o seu libertador Moisés, apenas um instrumento. Quem é o grande libertador é o Senhor. Mas Deus envia o seu instrumento, que é Moisés. E Moisés chega lá no Egito, e Deus vai usando a vida daquele homem, Deus manda as pragas. E quando vai chegar a 10ª praga, porque Faraó estava ali com o coração endurecido, Deus dá uma ordem muito estranha para o povo. E eu fico imaginando, deve ter sido muito esquisito para o povo ouvir aquelas palavras. Deus diz assim através de Moisés, e ele passa isso para os líderes ali, e que vai passando para que toda aquela multidão no Egito pudesse ouvir: vocês vão pegar um animal, vocês vão pegar ali um cordeirinho, vocês vão imolar aquele cordeirinho, e o pai, o representante da família vai fazer isso, e vai imolar aquele cordeirinho. Eu fico imaginando, para as crianças deve ter sido difícil ver o pai pegando aquele animalzinho de pelo branquinho, tão bonitinho, e passando o cutelo, e derramando o sangue. E Deus é muito claro, Ele vai dar toda a ordem ali, vai dizer: vocês vão pegar aquele sangue e vocês vão aspergir nos umbrais da porta.
E aquela carne vocês vão preparar assim, assim, vocês vão se vestir com roupa, né, de viagem. E o povo ouve todas aquelas ordens muito estranhas, mas o que o povo faz? Obedece. E o que acontece, meus irmãos, à noite, quando o anjo do Senhor, o anjo da morte, passa pelo Egito, as casas que tinham a marca do sangue do Cordeiro, o anjo passa sobre. Aí a palavra hebraica peshá, Páscoa. O anjo passa sobre. O anjo não entra e não tira a morte do primogênito das casas onde havia a marca do sangue do Cordeiro. Eles obedeceram, eles tiveram fé. Aliás, a nossa parte é essa. Eu me lembro, certa feita, reverendo Ed, ouvindo um sermão do pastor Donald Carson, né, assistindo um vídeo, ele pregando e ele dizendo assim, que naquela noite, e ele brincando com isso, né, de certa forma, dizendo, havia dois judeus conversando, dois hebreus conversando, e um olhou para o outro e disse, você não está com medo do que vai acontecer essa noite? E o outro diz, não, por que eu vou estar com medo? Eu já passei o sangue do Cordeiro na porta, por que eu haveria de ter medo? Você não passou o sangue do Cordeiro na porta? Aí o outro disse, é claro, eu não sou estúpido, é claro que eu fiz isso. Ele disse, então por que você está com medo? Falou, rapaz, mas eu estou com medo porque, afinal de contas, você tem vários filhos, eu só tenho o meu, ele usou um nome, né, brincando o nome de americano, o meu Charlie, né? Então por isso que eu estou com medo. Aí o outro falou, não, rapaz, você passou o sangue do Cordeiro, fique tranquilo. E aí o Donald Carson pergunta no sermão, no outro dia, em qual das casas o primogênito foi, dos dois, em qual das casas o primogênito foi preservado? A resposta? Os dois. Por quê? Porque os dois passaram, as duas casas tinham o sangue do Cordeiro. Não é o volume da fé, mas é pela base da nossa fé, o sangue do Cordeiro. E sabe, queridos irmãos, o sangue daqueles cordeiros do Egito não tinham poder para preservar a vida de ninguém, não tinham poder para salvar ninguém, mas apontavam para o sangue do Cordeiro de Deus. Ao longo então de todo o Antigo Testamento, desde a saída do povo do Egito, Deus deixou claro que o povo deveria oferecer sacrifícios, e assim aconteceu. Aliás, antes mesmo disso, nós vemos já em Abraão o sacrifício. E se você se lembrar da história de Abraão, você vai se lembrar que certa feita, Deus chega para Abraão e diz, pegue o seu filho, toma o seu filho, o teu único filho a quem você ama, que era Isaac, e dedica a mim, ofereça em holocausto a minha oferta queimada. E diz a Bíblia que Abraão toma o seu filho, pega todas as coisas e parte para um monte. E ele então faz isso, e ele está com os seus servos ali, até que em determinado momento ele para e diz assim, a partir de agora só irei eu e o menino, e vocês vão ficar aqui. E depois de termos adorado, para mim isso é muito impressionante, Abraão chama aquilo que Deus havia mandado ele fazer, e olha que ele amava o filho. Deus diz, toma o teu filho, o teu único filho a quem você ama, Isaac, e oferece a mim. E Abraão entendia que aquilo seria um ato de adoração. Ele diz, e depois de termos adorado, nós voltaremos. Não é curioso isso? Abraão sabia que Deus não quebraria a promessa, porque Deus havia dado a promessa a ele de que ele seria pai de uma numerosa nação, não através de Ismael, mas através de Isaac. E Abraão sabia que Deus não quebraria a promessa. O autor aos Hebreus chega a dizer que Abraão cria que Deus ressuscitaria o seu filho. E ele vai caminhando com o menino, até que chega um determinado momento, o menino muito esperto, ele era muito esperto, Isaac, ele já devia ter visto o pai fazendo aquilo, ou outras vezes, ele diz, papai, está aqui a faca, está o cutelo, está a lenha, mas onde está a oferta para o sacrifício? Ou seja, onde está o cordeiro? Sem saber que ele era a oferta. E qual foi a resposta de Abraão, meus irmãos? Deus proverá para si o sacrifício. E de fato foi o que aconteceu, porque quando Abraão chega até aquele monte que anos depois, Jesus, muito provavelmente foi um monte que anos depois Jesus subiu para ser sacrificado, ser imolado. Abraão amarra o seu filho, coloca o seu filho, prepara a lenha, e quando Abraão levanta o cutelo para imolar o próprio filho, ele ouve a voz do Senhor dizendo, não faça nenhum mal ao menino. E no mesmo instante ele ouve um barulho nos arbustos, era Deus provendo o sacrifício. Irmãos queridos, aquele sangue apontava
para o Cordeiro de Deus. Anos depois, o mesmo Deus que não permitiu Abraão sacrificar o próprio filho, foi quem sacrificou o próprio filho, foi quem proveu para nós o sacrifício, para a nossa remissão de pecados. Então vejam agora, Pedro está dizendo, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Não é por acaso, irmãos, que quando João Batista vê Jesus, ele aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Todo aquele sacrifício do Antigo Testamento, todos aqueles animais que foram mortos, todo aquele sangue derramado na Antiga Aliança, apontava para o sacrifício do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Então, irmãos, é esse preço que foi pago, o preço do nosso resgate, o sangue de Jesus. Como eu disse, a nossa salvação depende do sangue de Jesus, e se você não estiver debaixo do sangue de Jesus, não há esperança. As casas que não tinham o sangue do Cordeiro nos umbrais, o anjo da morte entrou e tirou a vida do primogênito, mas as casas que tinham o sangue do Cordeiro foram preservadas. A minha pergunta para você nesta noite é: o seu coração está marcado pelo sangue do Cordeiro? Você já depositou toda a sua fé? Porque, mais uma vez, a questão não é o quanta fé você tem, não é sobre a sua fé, porque a sua salvação não é por causa da sua fé. A fé é um instrumento, mas a base da nossa salvação é a obra de Cristo. Você crê? Você de fato deposita toda a sua confiança em Cristo Jesus? Ou você tem tentado pagar com prata ou ouro? Há irmãos, pessoas que têm tentado resolver o problema da culpa, o problema do pecado, o problema que ele vive, tentando, como Adão e Eva fizeram, cozer folhas de figueira. Tem gente dizendo assim: não, eu vou obedecer, porque se eu obedecer muito, Deus vai ver a minha obediência e Deus vai me salvar. Quantas pessoas tentando resolver, tentando ser resgatadas através das próprias obras. O ouro, a prata, a nossa obediência, a nossa pretensa justiça não pode nos resgatar dos nossos pecados. Somente através do sangue de Jesus. Este é o preço. Se você, como Lutero, por muitos anos tentou fazer, está tentando alcançar a justiça de Deus pelas suas obras, você está perdendo o seu tempo, porque você não vai conseguir, porque o padrão de Deus é muito alto. Qual é o padrão de Deus para a salvação? Obediência perfeita. Você precisa obedecer de forma perfeita, e mais do que isso, você precisa pagar o preço, porque o salário do pecado é a morte. Quem de nós pode obedecer de forma perfeita e pode lidar com a ira do santo juiz? Nenhum de nós. É por isso que Jesus já fez isso. Jesus veio a este mundo, se humilhou, assumiu a forma de humana. Estava pregando domingo passado, lá na 1ª de Santos, nós estamos expondo Filipenses, e eu expus justamente o texto de Filipenses capítulo 2, quando Paulo diz que ele, mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas antes se esvaziou, assumindo a forma humana, a forma de servo. Jesus se fez carne, habitou entre nós, e aqui, meus irmãos, nesse mundo, ele fez aquilo que Adão não conseguiu fazer, e que nenhum de nós vai conseguir fazer. Ele obedeceu de forma perfeita toda a lei. E mais do que isso, na cruz do Calvário, ele recebeu a ira que era contra nós. A ira de Deus, o justo juiz. Porque Deus não pode simplesmente dizer: eu vou salvar, vou deixar para lá essa dívida. Deus não é assim. Deus é um justo juiz. O preço precisa ser pago. Mas quem foi que pagou? Foi Jesus. Lutero chama isso de doce troca. Aliás, quando Lutero entendeu isso, quando ele leu Romanos capítulo 1, e ele leu que a justiça de Deus que é pela fé, o justo viverá pela fé, e Lutero entendeu que não era a justiça dele, mas que era a justiça de Cristo, e bastava ele confiar na justiça de Cristo. Ele mesmo conta, num dos seus livros, ele conta que aquilo explodiu no seu peito, e ele entendeu a doutrina da justificação pela fé em Cristo. E então, meus irmãos, isso mudou a vida de Lutero. E isso precisa mudar a sua vida se você ainda tem confiado em você mesmo, se você tem tentado pagar o preço. Somente Jesus pagou todo o preço, e Ele pagou de forma completa. Ele não ficou faltando nada. Há irmãos nossos que pensam assim: olha, você precisa se esforçar,
Ou seja, para você ser salvo, ou seja, para você manter a sua salvação. Porque cuidado, você pode perder a salvação. Não, meus queridos irmãos, se Jesus pagou o preço, o sacrifício de Cristo é completo, é suficiente, é eficiente. Então, se ele pagou o preço, você pode ter a bendita certeza da salvação, porque o preço foi pago. Irmãos queridos, nós aprendemos também, além do preço do resgate, a condição do nosso resgate ou dos resgatados. Olhem só ainda, o verso de número 18, ele diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Ou seja, nós fomos resgatados do fútil procedimento que nossos pais nos legaram. Éramos não apenas escravos, mas levávamos uma vida vazia. E esse fútil procedimento inclui vaidade, ilusão sem sentido, aquilo que é tão comum nesse mundo. E a pessoa, meus irmãos, sem Cristo, mesmo tendo muitos bens, é vazia. E nós vimos no verso 19 qual foi o sacrifício do resgatador. Jesus derramou o seu sangue. Jesus derramou o seu sangue. No Antigo Testamento, como eu disse, Deus resgatou o seu povo do jugo da escravidão. E no Novo Testamento, o enfoque volta-se para Cristo. Lemos lá em Gálatas 1, versos 3, Gálatas 3:13, nós lemos que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição no nosso lugar. Paulo, por muito tempo, teve dificuldade com o cristianismo, sendo judeu, porque ele conhecia o Antigo Testamento. Ele conhecia o texto que diz: maldito aquele que for pendurado no madeiro. E ao pensar sobre Jesus Cristo, ele diz: esse é um maldito. Até que Paulo vai entender que não é que Jesus era um maldito que foi pendurado no madeiro, mas que Jesus se fez maldição em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser resgatados. Paulo diz que Jesus Cristo a si mesmo se deu por nós. E percebam, meus irmãos, que com esse precioso sangue, como de um cordeiro sem mácula, sem defeito, nós somos resgatados. E nós aprendemos também aqui, queridos irmãos, não apenas sobre o preço, mas o plano da nossa redenção. Agora olhe comigo o verso de número 20. Diz assim: ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos. Desculpe, irmãos, deixa eu ler aqui na versão que os irmãos têm, né? Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Por amor de vós. Jesus Cristo, queridos, é o eterno propósito do Senhor. Antes da fundação do mundo, aliás, Paulo escreve isso em Efésios 1, e nós fomos escolhidos por Deus, predestinados antes da fundação do mundo, para o louvor da glória da sua graça. Então nós aprendemos, queridos, que nós fomos predestinados para a obra da redenção. E Pedro deixa claro que a morte de Cristo não foi um acidente, mas foi o cumprimento de um plano. Não é que Deus olhou e falou: ih, deu errado, deixa eu resolver aqui. Não. Antes da fundação do mundo, este plano já estava estabelecido. Jesus veio para cumprir esse plano. E nós estávamos já neste plano, antes mesmo de Deus nos formar, antes de Deus nos criar. Ele já havia nos amado, Ele já havia resolvido nos salvar. Este é o plano eterno da redenção. O plano da redenção precedeu a criação do universo. Não é maravilhoso isso? Pensar, queridos, que na eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo, neste conselho da Trindade Santa, resolveu nos salvar, fazer este plano. E qual é a manifestação do resgatador? Olha ainda no verso de número 20, ele diz: porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. O Filho de Deus se manifestou no fim dos tempos. Ele inaugurou esse tempo do fim em sua encarnação. Quando Jesus veio, ele inaugurou esse tempo. E quando esse tempo vai se findar? Quando ele voltar. E percebam que ainda no final do verso 20 nós temos a motivação, o motivo da nossa redenção. Não é porque nós merecíamos. Eu já vi gente dizendo assim: ah, Deus, eu acho que resolveu me salvar porque Ele já sabia que eu seria uma pessoa muito boa. Ah, irmão, se dependesse disso, ninguém seria salvo. Olha a motivação aí no final do verso 20: por amor de vós.
O Filho de Deus se manifestou. Cristo veio ao mundo como Cordeiro substituto por amor de nós. Deus nos amou e não poupou o próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Isso prova o amor do Senhor para conosco. Prova o amor do Senhor para conosco. Agora olha em verso de número 21. Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Nós podemos ter esperança, queridos, uma esperança de vida eterna, por causa do que Cristo fez por nós, pelo preço que Ele pagou, e foi um preço muito alto. Pedro ainda diz, precioso sangue de Cristo. E o nosso Senhor não apenas foi morto por nós, mas o que aconteceu ao terceiro dia? Nós vamos celebrar no próximo domingo. Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. E por causa disso, nós podemos ter esperança. Pedro diz no verso de número 21, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. E eu pergunto a você, a sua esperança está em Deus? Você tem a bendita certeza, você tem a sua segurança no fato do que Cristo fez e não o que você faz? E a sua esperança está naquele que morreu por você e venceu a morte? E você tem a esperança da vida eterna, que você vai viver eternamente? Eu espero que sim. Mas eu quero terminar essa mensagem, porque nós começamos a ler a partir do verso 13, porque Pedro está escrevendo para cristãos que tinham essa esperança em Cristo Jesus, resgatados pelo sangue do Cordeiro, mas que não foram resgatados para viver de qualquer jeito. Porque percebam, irmãos, eu tenho percebido, não sei se reverendo Edermano tem percebido isso, nós temos recebido muita gente vinda de outras denominações, gente que teve contato com as doutrinas da graça, como isso é maravilhoso, gente que depois de viver um jugo, alguns por muitos anos, achando que podiam pagar pela salvação, achando que eram responsáveis pela salvação, depois de entenderem a maravilhosa doutrina da graça, tiveram como que um peso tirado dos ombros, e agora entendem que a salvação é única e exclusivamente pela graça. Mas muitos desses irmãos se equivocam, achando que agora, porque a salvação é pela graça, então podem viver de qualquer jeito. Agora eu sou presbiteriano, tudo aquilo que eu não podia fazer lá na minha antiga igreja, agora eu posso fazer. A salvação é pela graça. Eu tenho visto gente, meus irmãos, saindo de um polo, saindo, de um extremo, indo para o outro. Gente que antes vivia um legalismo, vivia carregando um peso, que não podia fazer nada e que tinha medo de perder a salvação, que agora, entendendo que é tudo através de Cristo pela graça, agora eu posso tudo. Está errado. Porque percebam que diz Pedro a partir do verso 13, por isso, cingindo o vosso entendimento, sejam sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Ou seja, vocês antes estavam mortos nos delitos e pecados e viviam praticando o pecado de forma deliberada. Olha o que ele diz no verso de número 15, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Percebam, irmãos queridos, Pedro não está ensinando a salvação por obras. Pedro não está dizendo, olha, sejam santos para que vocês sejam salvos, sejam santos para que vocês sejam amados, sejam santos para que vocês sejam abençoados por Deus, não. Pedro está dizendo, vocês que já são salvos, vocês que já pertencem ao Senhor, agora vivam em novidade de vida. É a mesma coisa que Paulo escreveu, ensinou, é o mesmo que Jesus ensinou, que todos os demais apóstolos ensinaram. Ou seja, aqueles que foram salvos, aqueles que tiveram um preço pago através do sangue precioso de Cristo, agora têm total condição, abençoados por Deus, tendo o Espírito Santo os meios de graça, têm total condição de viver em novidade de vida, de serem parecidos com o Deus deles, de serem santos como Deus é santo. Ele diz, como segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Olha o que ele diz no verso 17, ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Irmãos queridos, nós fomos resgatados por alto preço, não podemos viver de qualquer jeito. Eu citei ainda há pouco o filme O Resgate do Soldado Ryan, e é curioso porque no final do filme, desculpa irmãos, eu tenho que dar spoiler. No final do filme,
ele está ali, né? Está ali são e salvo ainda na guerra, mas o capitão está morrendo, e quase toda a tropa havia morrido nessa missão de resgate, e o capitão está para morrer, e olha para ele e diz assim: faça valer a pena. E então ele morre. E o filme começa, o início do filme é ele já idoso, o Ryan já idoso, indo com a família até um cemitério, indo visitar o túmulo do capitão. E no final do filme volta essa cena, passa todo o filme, volta a cena dele já idoso. E ele pergunta para a esposa assim: eu tive uma vida digna? A esposa diz: claro. E aí ele fica sozinho ali na frente do túmulo e diz assim: capitão, eu me esforcei o máximo possível para fazer valer a pena. Ou seja, para fazer valer o sacrifício de todos vocês. Eu fiz o máximo que eu pude para ser um homem honrado. Sabe, irmãos, a Bíblia não está dizendo faça valer a pena o sacrifício de Cristo. Na verdade, nós nunca vamos conseguir viver uma vida digna no sentido de, olha, o Senhor pagou por isso, mas olha, eu fiz valer a pena. Porque nós somos pecadores. Mas a Bíblia nos diz que nós devemos viver do modo digno do Evangelho, que nós devemos viver em santidade de vida. Jesus não pagou um preço tão alto para você viver de qualquer jeito, para você continuar vivendo como você vivia anteriormente. Jesus pagou um preço tão alto e agora você é dele, e tem condições e fortalecimento nele, para viver uma vida agradável a ele. Então, queridos, vamos, conforme diz o texto aqui, viver em santidade de vida, fortalecidos por ele, não para que Deus nos dê alguma coisa, mas porque ele já nos deu tudo. Em Cristo nós já temos tudo que nós precisamos para a nossa salvação e para uma vida de santificação. Que assim ele nos ajude e que assim ele nos sustente para a glória dele. Nós, resgatados do Senhor, que temos a bendita certeza de que quando ele voltar, nós estaremos com ele e reinaremos com ele para todo sempre. No nome dele nós oramos gratos. Amém.